Olá, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos produzidos pela Revista Brasileira de Educação Básica. Essa edição tem como tema a Educação Especial Escolar e tem a editoria de Thaisa Liduenha, Sirlene Souza e Maria de Fátima Marcondes Moraes. A ideia inicial era produzirmos um material conectando as falas de 3 pessoas envolvidas na educação especial, mas infelizmente não conseguimos fazer antes da pandemia, então decidimos mudar o rumo das coisas durante o processo. Nos últimos meses, conversamos com essas mesmas 3 pessoas separadamente por videochamada e resolvemos dividir as falas em trechos que serão publicados neste canal ao longo dos próximos dias. Acreditamos que as falas e narrativas de cada um podem ser de grande importância para o campo da educação. Esperamos que você aprecie o trabalho e, se possível, entre em diálogo conosco para ampliarmos as reflexões. Comecei, na escola pública, sempre estudei na escola pública, e quero aqui, já começar destacando a questão minha visual, que ela tem tudo a ver com toda essa história. A minha perda visual ela foi acontecendo bem na primeira infância, e eu fui me dando conta de que eu estava perdendo visão, de que eu era diferente. Eu acredito que seja por volta dos 5, 6 anos, em que eu me lembro de um episódio em que eu deixei uma chave cair no chão e fui rastreando assim já automaticamente com a mão, porque eu meio que via uma parte dela, mas eu fui com a mão e não consegui pegar. Então, eu já fui rastreando aquilo. Meu pai deu uma gargalhada muito gostosa, muito boa, que ao mesmo tempo que me ofendeu, me deu aquela ofendida, aquela machucada, aquele choque de realidade, me fez começar a perceber a diferença. E aí, na escola, vem a repercussão de tudo isso. Eu não fiz pré-escola na época, minha família era de uma condição muito precária financeiramente, e a gente não tinha condição, nós somos muitos filhos, e meus pais não tinham condição de pagar a escolinha, na época era escolinha, para que a gente frequentasse. Mas uma obra social num bairro próximo ofereceu para famílias mais carentes, e eu tive essa oportunidade. Então, eu me lembro de episódios muito curtos, de relâmpagos, assim, de eu pegando a folha e chegando bem pertinho assim, do rosto para ver, porque o desenho, geralmente, na educação infantil, ele é macro, ele geralmente é grande, ele é sem muito detalhe, para que a criança consiga ali fazer o seu colorido, perceber os limites, e tudo mais. E assim, nesses episódios eu fui me dando conta dessa perda. E aí, interiormente, não tinha com quem falar, como falar, porque não se falava nesse assunto na escola, não se falava em casa. Então eu falei assim, eu vou perceber se todo mundo é assim, se é só comigo, aquele conhecimento de mundo. Então, acho que tudo isso veio trazendo para mim uma maturação psicológica maior, uma cobrança, devido ao meu perfil psicológico, Eu sou mais melancólica, mais reflexiva. Então, essas coisas foram ficando internos dentro de mim. Mas o desejo de estudar, de pensar assim, não está acontecendo nada, está tudo normal, todo mundo está assim, ninguém está falando nada, porque é igual para todo mundo. Até que eu cheguei, por volta dos 7 anos, que eu entrei no primeiro ano, Aí eu lembro, assim, não tenho memória nenhuma, nem de sofrimento, nem de alegria, do período escolar, desses 6 primeiros meses. Eu acredito que internamente eu fui cortando essas coisas que já estavam me causando um pouquinho de dor. Hoje, que eu gosto de estudar muito as questões psicológicas, a relação com o outro, a questão afetiva, a afetividade e a aprendizagem. Então, eu vou me colocando nas cenas e tentando entender de acordo com as teorias.
Então eu entrei, né, fiz o primeiro semestre do primeiro ano, o antigo, né, que era em série, o primeiro ano, então cheguei nas férias, chegamos nas férias de julho. E aí, na volta, eu comecei a perceber que eu já não conseguia ler direito, né? Nem mesmo o que eu escrevia seguindo a linha até, ainda conseguia, mas depois da metade, né, no quadrante direito, a minha visão já estava bem tomada, então eu já não via que eu estava escrevendo, eu ia por um rumo mesmo. E aí eu escrevia, mas não conseguia ler. Então vinha essas retomadas. O que será que está acontecendo? Ninguém fala no assunto, está tudo normal. Mas eu comecei a notar isso em casa, né? Nas pequenas coisas. Eu lembro também de um episódio em que a minha irmã falou: Nara, você viu o balde cinza? Era um balde de metal muito forte que a gente tinha. Todo mundo gostava de usar ele. E aí eu falei assim para ela: eu acho que está em cima do fogão de lenha, não tenho certeza. Não estou conseguindo ver daqui. Foi um toque, né? Foi uma maneira que eu achei de começar a dar um toquezinho. Tá, e ela riu, brincou, mas a situação foi continuando. E aí eu observando, mas sempre assim, lapsos, episódios curtos. É... E aí vem na escola, né? Essa dificuldade, a professora que cobrava a escrita, a leitura. E eu, sem saber, não conseguia ver, não conseguia. Então, fui ficando muito tímida, muito reservada. E, para maior dificuldade, eu sou gêmea. E a minha irmã não tem deficiência. E aí começaram as cobranças. Eu acho que essa foi a dificuldade maior. Porque como ela enxerga, né, normalmente, eu eu fui começando a sentir as dores da comparação. Ah, sua irmã faz e você não faz, você é uma preguiçosa, você não quer estudar, isso é porque você não quer fazer. Aí as lágrimas internas começaram a me marcar. E aí eu fui percebendo, mas aí o tempo foi passando e eu já me perguntando, né? O que eu quero? O que eu vou fazer? Será que eu vou continuar a estudar? E fui aos trancos e barrancos com muita dificuldade. Eu tenho um irmão mais velho que também tem a deficiência. E o caçula também. Mas os dois, por serem homens, eu acho que a própria sociedade favoreceu a eles, e pelo perfil deles também, é claro, situações para que eles, não tô nem aí, vou fazer do jeito que dá, vou levantar daqui da carteira para ir ao quadro e ler. Eu morria de vergonha, porque os meninos começavam a reclamar e cobravam, né? Sai daí, dá licença, sai da frente que eu tô copiando. E raramente saíam da licença, né? Mas era um sai daí, anda logo. E aquilo para mim era um sofrimento, uma angústia. E as professoras não falavam nada. No segundo ano, eu tive me lembro dela, me marcou muito, Dona Ruth, uma professora magrinha, do cabelo bem curtinho, pele bem branquinha e muito calma. E ela falava: vai, Nara, pode ir, não liga para o que os meninos estão falando, não, copia também. Mas aquilo já estava me ferindo muito. E aí veio a ideia de parar, de estudar. E aí eu fui pensando: vou parar, vou estudar, aquilo remoendo em mim. E ao mesmo tempo uma busca de refúgio na família, na escola, né? Porque quem poderá me defender, né? E não aparecia essa pessoa. Minha mãe, por fim, já não ia na escola, porque ela dizia que era muita reclamação, era muita queixa, mas a queixa era em função disso, eu não estava dando conta. Eu passei para o antigo segundo ano muito fraca. Põe ela para ler, mas como que eu lia? Se não tinha nada que eu pudesse ter esse acesso, né? Então eu pegava revistas e jornais
pegava, eles iam tentando ler aquelas letras grandes. Então, eu fiquei com muita dificuldade com ortografia na minha vida por causa dessas dificuldades, né? Por causa da dificuldade de ler. Não conseguia ler, como que eu ia aprimorar, né, a escrita? E aí vieram as dificuldades. Aí, por fim, eu mesma pedi uma menina. Falei, senta comigo, e aí você vai ditando para mim, e eu vou copiando. Aí todo mundo, as duas estão sentando para juntar, professora, eu vou querer juntar também. E a professora não se posicionava, às vezes sim, às vezes não, às vezes mandava separar, às vezes deixava a gente juntas. E aí foi passando, até que eu consegui chegar à antiga quinta série. E aí a situação complicou, porque eram mais professores. Até então, né, a antiga quarta série, eram 2, 3 professoras. E com o número maior de professor, veio a timidez, veio a vergonha, o constrangimento, e eu não conseguia falar. E aí, eu fiquei 8 anos sem estudar. Vou parar aqui um pouquinho que estou emocionada.